Salve, salve, galerinha! Vamos aí para mais uma aula com o professor De Santos. A aula de hoje é resistência elétrica, tá? Resistores, certo? Vamos aí acompanhar, ficar atento aí à nossa aula de hoje, beleza? Então, pessoal, veja só, resistor e efeito Joule. O que seria esse efeito Joule? Uma explicação bem simples de efeito Joule é o seguinte: entenda uma mangueira, né? Essa mangueira ela é um fio. Então, pelo esse fio, ela passa uma corrente. Então, essa corrente, quando passa por esse fio, ela vai sentir uma dificuldade de atravessar. Até porque tem um material ali que a corrente precisa atravessar. Então, essa corrente vai se chocar com os átomos desse fio, certo? Então, por isso aí vai existir aí um aquecimento no fio. Então, nós chamamos isso aí de efeito Joule. Então, mas o que o resistor tem a ver com o efeito Joule? Simples, pessoal. Olha só. Primeira definição para resistor é o seguinte: o resistor, eles são dispositivos eletrônicos cuja a função é basicamente transformar energia elétrica em energia térmica. Então, veja só, então resistor e efeito Joule tem algo parecido aí, porque o efeito Joule é produzido aí pela propagação de uma corrente dentro de um fio. E o resistor é um dispositivo que transforma energia elétrica em energia térmica, certo? Então, um resistor, pessoal, ele é representado pela seguinte forma: é um dispositivo onde você tem umas coresinhas representando ele, certo? E existem dois modelos, o modelo europeu e o modelo americano. O mais utilizado entre nós aí nas questões são o modelo americano. Isso que no Enem ele coloca aí, mas fique atento porque ele pode colocar aí desse modelo aqui, tá certo? Aí você não saber o que é esse tipo de resistor, certo? Tem a mesma função, transformar energia térmica, energia elétrica em energia térmica, certo? E onde é que nós utilizamos aí esses resistores? Pessoal, esse tipo de lâmpada é chamado lâmpada incandescente. É uma lâmpada que ela consome muita energia, certo? E esse filamento que está aqui no meio é um filamento de tungstênio. Pessoal, o tungstênio ele tem um poder de um ponto de fusão altíssimo, certo? Então, esse ponto de fusão, quando uma corrente passa por dentro desse filamento de tungstênio, certo? Então, produz aí o clareamento, ou seja, o efeito aí da luz vai surgir, tá bom, pessoal? Olha só uma dica: esse tipo de lâmpada aí, ela foi extinta porque ela consome muita energia, tá? Então, hoje, basicamente, nós utilizamos a lâmpada LED, certo? Ainda tem a lâmpada fluorescente. Bom, então se você for no mercado procurar esse tipo de lâmpada, você não vai encontrar assim fácil, tá bom, pessoal? Então, beleza. Então, resistores, lembra aí que a característica dele é transformar energia elétrica em energia térmica, certo, pessoal? Então, veja só. Nosso resistor, tá, vai passar uma corrente. Esse modelo aqui é basicamente, ele dificulta a passagem dessa corrente, então vai acontecer um aquecimento nessa região, que esse aquecimento é basicamente energia térmica, isso devido a uma diferença de potencial, tá bom, pessoal? Diferença de potencial, DDP, diferença de potencial. Então, essa energia térmica, ela é utilizada onde? Em chuveiro elétrico, aquele chuveiro que você gosta de tomar banho quente, né? Isso. Um ferro elétrico, tá bom? E nessas lâmpadas aí que a gente já não encontra mais no mercado, tá bom, pessoal? Então, aonde se aplica um resistor, tá? Aqui está o modelo do resistor, certo? Então, o resistor, pessoal, basicamente é o seguinte, ó, nós temos uma diferença de potencial que vai ser igual a uma resistência vezes uma corrente. Essa diferença de potencial, pessoal, ou seja, que é chamado de DDP, diferença de potencial, ela é diretamente proporcional a uma corrente, tá? Corrente passada aí pelo resistor, beleza? Então, olha só. Então, aqui nós temos essa fórmula, ela expressa matematicamente a lei de Ohms. Aqui é a lei de Ohms. Bom? Então, nós temos aí a resistência, que tem um papel fundamental aí nos resistores. Bom? E essa resistência, pessoal, ela é basicamente, no Sistema Internacional de Unidade, a resistência ela é dada em ohms. Tá? Esse ohms aqui que parece ohms, parece uma ferradura de cavalo, ela é basicamente uma letra grega, tá? Que vem lá do alfabeto grego, certo? Então veja só um esquema básico aí da resistência, que é a divisão de DDP pela corrente, certo? Como eu tenho 1 ohms é igual a 1 volt dividido pelo 1 ampere, eu posso representar também assim, ó, 1 ohms, né, que é a ferradura de cavalo, dividido por 1 volt dividido por
igual a 1 volt dividido por 1 ampere. Desculpa aí, tá, pessoal? Então, fica aí a relação entre ohms pelo volt e ampere, certo? Continuando aí, nós temos o seguinte, ó. Essa lei de ohms, ela serve para classificar dois tipos de resistor. Os resistores ohms e os resistores não ôhmicos. Tá? Então, como seriam esses resistores ôhmicos? Básico, ele vai ter um comportamento de uma reta crescente, ou seja, ele é constante aqui, ó. Constante, ela não vai ter ondulação, não vai ter, tipo, ponto de curva. Então, eu posso dizer que o meu resistor ele é ohms, bom? Então, esse resistor ohms, eu tenho que a tangente de alfa, né? Ela é numericamente igual à resistência, tá? Esse alfa pode assumir qualquer valor de ângulo, 45, 60, tá ok? E um resistor não ôhmico. Então, um resistor não ôhmico, ele vai ter esse comportamento, essa reta característica aqui, ó. Beleza? Então, se você olhar ponto a ponto, aqui eu não tenho uma resistência constante. Tá? A resistência vai ser diferente dessa daqui. Ó. A resistência 1 vai ser diferente da resistência 2. Como é que eu vou fazer para descobrir isso? É só aplicar a lei de Ohms, calcular a resistência, e eu vou descobrir que a resistência 1 ela é diferente da resistência 2. Belezinha? Tem uma atividade aqui, um exercício de aplicação. Tá? Nós temos o seguinte: dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvido para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor, né, que tem valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicada quando exposta a alta concentração de amônia, certo? Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ohm e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Então, nós temos um gráfico aqui, onde nós temos no eixo das ordenadas, nós temos a corrente, né, que está em base de 10 elevado a menos 6, e temos a diferença de potencial, que é a nossa DDP. Então, veja que esse gráfico ele me dá um comportamento de um resistor ohm, certo? Ponto a ponto aqui, ó. Por quê? Porque a resistência ela é constante, tá? Então vai dar uma reta crescente. Então ele pede para que a gente calcule o valor da resistência elétrica, certo? Em ohms ela vai dar quanto? Veja, ó, resistência elétrica da polianilina na presença de alta concentração de amônia. Quanto é que vai ser? Qual vai ser aí das alternativas? Para nós fazermos esse cálculo, pessoal, é simples. É só aplicar a lei de Ohms para calcular a resistência. Primeiro, nós temos aí a DDP, não é isso? Nós temos também a corrente. Então, substituído, tá? Só um detalhe. Você pode pegar qualquer ponto aqui, vai dar a sua resistência. Ela é constante, tá? Você poderia pegar aqui a corrente 1 e a DDP 0,5. Poderia pegar aqui a corrente 4, DDP 2, certo? Eu peguei aqui a corrente 6, a DDP 3. Então, fica 3 dividido por 6. VD elevado a menos 6. Então, o resultado aí é 0,5 vezes 10 elevado a 6. Veja só, isso daí seria, essa resistência seria para um resistor que não estivesse na presença de polianilina, certo? Mas, no caso aqui, o nosso resistor está na presença de polianilina. E quando ele está na presença de polianilina, veja só, a resistência elétrica nominal quadruplica. Ou seja, ela aumenta 4 vezes, certo? Então, 0,5 vezes 4, que daí vai dar 2. Então, a resposta aí seria a letra E, tá bom? 2 vezes 10 elevado a menos 6, certo, pessoal? Então, essa aí foi a nossa aula aí de resistor para o Enem, tá bom? Então, fique atento aí às questões, qualquer dúvida, é só entrar em contato aí com o professor De Santos no canal aí do YouTube, tá bom? Então, até a próxima videoaula e bons estudos para você.